Olá, tudo bem com você? Meu nome é Isabela e eu sou instrutora de Biologia aqui do Humanista. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Qualquer dúvida que tiver, só me mandar por e-mail. Bora lá? Então vamos começar a ver aqui a classificação dos seres vivos. Para começar, vamos entender por que classificá-los, né? A gente classifica para poder organizar, para poder distinguir um do outro, para poder realizar estudos sobre eles e para poder relacionar um com o outro através de suas características. O primeiro tipo de classificação que a gente vai ver é chamado de taxonomia. A taxonomia nomeia e classifica os seres vivos, classificando de acordo com características semelhantes que eles têm entre si. E uma das coisas mais interessantes da taxonomia é que ela é universal, ou seja, ela mantém exatamente as mesmas características em qualquer lugar do mundo e por causa disso ela pode ser entendida por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E para que ela seja universal, ela é toda em latim, porque latim é uma língua antiga, então ela não sofre modificações mais ao longo do tempo. Ela se mantém sempre a mesma. E fica padronizada também a língua. Além disso, ela segue uma série de regras específicas para que consiga manter esse padrão que possa ser compreendido por qualquer pessoa. Na taxonomia, a gente vai ter os táxons, ou categorias taxonômicas que a gente vai estudar, que são elas o reino. Dentro de cada reino vão ter os filos, dentro de cada filo vão ter as classes, dentro de cada classe vai ter as ordens, dentro das ordens as famílias, dentro das famílias os gêneros e por fim chegando em cada uma das espécies. Seguindo essa ordem, para ficar fácil de vocês lembrarem a ordem, forma-se a palavra reficofage, beleza? Sendo que, seguindo essa direção, o grau de parentesco aumenta, ou seja, vamos dar um exemplo. No reino dos animais, aqui a gente vai ter todos os animais existentes. Já quando a gente chega em uma espécie de animal, por exemplo, do cachorro, a gente vai ter aqui um grau de parentesco, né, de semelhança muito maior do que entre todos os animais existentes, ok? E, além disso, a diversidade, ela diminui quando a gente chega aqui na espécie, né? Porque aqui no reino a gente vai ter uma diversidade muito grande, né? Novamente no exemplo do reino animal, a gente vai ter todos os animais existentes, enquanto na espécie a gente vai ter só aquela espécie. Ok, para a gente entender melhor, vamos falar aqui dos dois tipos de táxons, né, de categorias taxonômicas mais importantes, que é o reino e a espécie. Dentre os reinos, a gente vai ter 5. O reino Monera, que é das bactérias e cianobactérias ou algas azuis. O reino Protista, que são dos protozoários e das algas. O reino Fungi, dos fungos. O reino Plantae, das plantas. E o reino Animalia, dos animais. Ok? Sendo que esses três vocês já viram com o professor Gustavo. E o reino Plantae vocês vão ver agora nas próximas semanas com a Carly Ed. Agora falando das espécies, o que é uma espécie? Espécie significa um conjunto de seres vivos que compartilham um conjunto de características em comum e que ao se cruzarem geram descendentes férteis. Então vamos ver como que é isso. Um exemplo temos aqui os cães domésticos. Todos os cãezinhos, apesar de terem algumas diferenças entre si, têm características em comum, né? O focinho, a orelha, as patas, eles são bem parecidos entre si. E além disso, se qualquer um deles cruzarem entre si, eles geram descendentes férteis. Então, todos os cães domésticos são da mesma espécie, variando apenas a raça deles. Além disso, os cavalos e os jumentos, ou jegue, e os burros, apesar de terem características muito próximas, né, em comum, eles não são considerados da mesma espécie. Por quê? Se um cavalo, né, no caso aqui a égua, que é o cavalo fêmea, cruzar com um jumento, eles dão origem a um descendente, ok? Que seria, se for fêmea, a mula, se for macho, o burro. Porém, a mula e o burro são inférteis, ou seja, o cruzamento de um cavalo com um jumento dá um descendente infértil, então eles não são considerados de uma mesma espécie. Então vamos ver aqui um exemplo do reficofage completo para fechar isso aqui na cabecinha de vocês. Vamos lá, fazer o reficofage dos cães domésticos. O reino é o reino animal,
o filo dos cordados. E aí a gente vai ter aqui um subfilo, que seria um grupo dentro dos filos que tem características muito próximas entre si, mas que não chega ainda a ser a classe. Que vai ser o subfilo dos vertebrados, que tem coluna vertebral. A classe vai ser dos mamíferos, mamália, a ordem dos carnívoros, família Canidae, gênero Canis e a espécie Canis lupus. Sendo que dentro desses Canis lupus a gente vai ter algumas espécies de lobo também. Então os cães domésticos vão ser classificados em uma subespécie chamada Canis lupus familiares. Beleza, então vamos ver um pouquinho das regras de nomenclatura. E por que isso é importante? Isso não cai assim numa pergunta de Enem, qual que é a regra de nomenclatura? Mas os nomes científicos aparecem em peso na prova de biologia. Em praticamente todas as questões tem um nome científico. E para você conseguir entender o que aquela questão está te falando, você precisa entender essas regras, para você saber exatamente o que significa aquele nome que eles vão te dar. Bom, para começar, como eu falei com vocês, todos os nomes vão ser em latim ou latinizados para padronizar e ser universal. Então, como que a gente vai nomear uma espécie? A espécie ela vai ser sempre binominal, ou seja, dois nomes, e ela vai ter sempre que ser destacada do texto. Quando a gente está aqui no meio digital, né, a gente destaca usando o itálico, que é essa letra assim caidinha. Mas quando a gente escreve, a gente não consegue delimitar esse itálico. Então a gente grifa a palavra para destacar, tá bom? Sempre que for escrever uma espécie, ela tem que vir destacada, no caso, por escrito grifado. Tá bom. E esse nome binominal, né? Esses dois nomes vão ser quais? O primeiro vai ser o nome do gênero e o segundo, o termo específico que vai delimitar essa espécie. Sendo que o gênero sempre inicia com letra maiúscula e o termo específico sempre com letra minúscula. Então, se a gente voltar aqui, né, no cachorro, olha aqui a espécie. O gênero era Canis, então aqui o primeiro nome da espécie é o nome do gênero, começando por letra maiúscula, e o segundo, o termo específico dessa espécie, que no caso é lupus, começando por letra minúscula, e o texto destacado, nesse caso, em itálico. E acima do gênero, né, o gênero para cima vai ser com letra maiúscula, sempre a inicial, e sem nenhum destaque, a palavra normal, ok? Quando a gente quer colocar uma subespécie, como a gente viu ali no cachorro, né, a subespécie, a gente acrescenta um terceiro nome ao nome da espécie, que também vai começar com letra minúscula. Nesse caso aqui, o papilio toas brasiliense, e assim também como no caso aqui do cão, Canis lupus familiares. Então aqui a gente tem o nome da espécie e a subespécie um terceiro nome também com letra minúscula. Já quando a gente tem um subgênero, ele vem entre parênteses após o gênero, ok? E com letra maiúscula, assim como o gênero, beleza? Além disso, o nome de quem descobriu essa espécie pode vir após o nome da espécie com letras normais, ou seja, sem destaque. E se a gente quiser representar o ano também que ele foi publicado, pode vir assim após uma vírgula. Além disso, isso pode também ser colocado entre parênteses após o nome da espécie. Quando o nome de uma espécie já tiver sido citado por completo em um texto, na segunda vez que ele for mencionado, o gênero pode vir abreviado à primeira letra dele, dessa forma, ok? Então, o Canis lupus, que a gente viu, pode ser abreviado como C.lupus. Então, vamos dar alguns exemplos para isso ficar bem concretizado na mente de vocês. E eu gostaria que aqui, durante os exemplos, vocês fizessem o exercício junto comigo de tentar pensar o que cada uma dessas palavras significa, beleza? Então, vamos para essa primeira aqui. Genipa americana. A gente tem um binômio, né? Ou seja, dois nomes, sendo que um começa com letra maiúscula e o outro com minúscula. Então, isso aqui é o quê? O nome do gênero, o termo específico, é o nome de uma espécie. Beleza? Ok. Esse segundo aqui a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que esses dois estão também destacados em itálico. A gente tem aqui a letra maiúscula, a letra minúscula, dois nomes. Isso aqui é o nome de uma espécie, que é a espécie dos gatos domésticos, Felis catus. Aqui a terceira a gente tem o nome da espécie humana, Homo sapiens. Homo, então, é o gênero, sapiens, o nome, o termo específico, e Homo sapiens, o nome da espécie. Beleza. Agora a gente tem aqui esse Panthera sp. Panthera é o gênero
do leão, do tigre, da onça. E esse SP significa que não está especificando qual dessas espécies ele está falando, beleza? Então é só o gênero e aqui as espécies em geral. Então, se a gente falou aqui que Panthera, né, era o gênero do leão, nesse caso aqui seria o Panthera leo, que é o leão. No caso aqui, se ele já tivesse citado por extenso no texto, ele pode vir abreviado com o gênero apenas da primeira letra. Beleza. Agora aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, que foi descoberto pelo pesquisador Chagas brasileiro em 1909. Então ele foi representado aqui, né, o cientista, após o nome da espécie com letras normais, não destacado, e o ano após uma vírgula. Agora aqui, Anopheles niçorhynchus darlingi. Anopheles é o gênero de um mosquito, ok? No caso aqui a gente tem uma palavra entre parênteses com letra maiúscula logo após o gênero. Então isso aqui é o quê? O subgênero, beleza? E aqui o termo específico é o nome de uma espécie representada com o subgênero aqui no meio. E aqui por último a gente tem 3 nomes seguidos, sendo os 2 últimos com letra minúscula, que seria o termo específico e o termo subespecífico, ou seja, isso aqui significa uma subespécie, assim como a gente viu lá no Canis lupus familiaris. E além de a gente estar representando uma subespécie aqui, a gente também tem o nome do pesquisador aqui entre parênteses, com letras normais não destacadas, e o ano após uma vírgula. Beleza, então eu acho que agora, se aparecer qualquer nome científico na prova do Enem, você vai saber o que ele está te falando ali. E você vai conseguir fazer as questões sem problema. Para terminar, então, vamos falar rapidinho de uma outra forma de classificação dos seres vivos, que é a árvore filogenética. A árvore filogenética vão ser diagramas que indicam a relação evolutiva da evolução entre as espécies. O objetivo dessa classificação é formar grupos que possuam um ancestral comum e exclusivo, que são também chamados de clados. A gente vai ver direitinho daqui a pouco. E além disso, ela é usada para avaliar ao longo do tempo o surgimento de novidades evolutivas, de características novas, que vão vir a formar novos grupos. E aqui é importante saber que os nós ou as bifurcações entre linhas representam um ancestral comum, beleza? Então vamos lá analisar a primeira árvore filogenética. Essa seria uma árvore filogenética das plantas, beleza? Sendo que sempre nas árvores filogenéticas o tempo é representado por uma linha vertical, sendo que aqui em cima é o tempo mais recente e embaixo o tempo mais passado, beleza? Sendo assim, quando os seres se encontram em uma mesma linha aqui em relação ao tempo, significa que elas coexistem ao mesmo tempo. Nesse caso, essas aqui coexistem nos tempos de hoje, elas existem hoje, beleza? Então, essa aqui seria a plantinha mais antiga que existiu, né? A ancestral das plantas, na verdade, nem eram chamadas de plantas. Aqui a gente vai ter os ancestrais comuns em cada nós ou bifurcações, e a partir dessa árvore filogenética a gente consegue analisar as novidades evolutivas. Aqui, por exemplo, a presença de sementes diferenciou as que tinham antes, certo? Sem sementes, das que vêm depois, agora as gimnospermas e as angiospermas, todas com sementes. Isso aqui vocês vão ver mais detalhadamente com a cariese nos próximos vídeos do reino plantar. O importante aqui nesse estudo agora é só entender o funcionamento dessa árvore filogenética para quando ela aparecer na sua prova você saber examinar ela. Então é importante lembrar dessa corrente aqui do tempo, desses nós, que são os ancestrais comuns, certo? Formando aqui, né, um ancestral comum e exclusivo, a gente tem aqui o clado das pteridófitas, beleza? E essas marcações que são as novidades evolutivas, beleza? É isso que é o mais importante de vocês aprenderem nesse momento. Então vamos ver só mais uma árvore filogenética para vocês fecharem o raciocínio. Essa aqui seria a árvore filogenética do ser humano e dos macacos, beleza? E então a gente vai ter aqui os nós com os ancestrais comuns e a linha do tempo, que aqui foi até representada em milhões de anos atrás. Então lembrando que os que estão em uma mesma linha do tempo, eles coexistem ao mesmo tempo. Nesse caso, né, se é 0 anos atrás, é hoje.
E aqui o que eu acho que é mais importante de destacar para vocês é uma coisa que pode vir como pegadinha na prova do Enem. Muita gente diz que o homem veio dos macacos, mas isso não é verdade. Olha aqui, o homem e os macacos existem ao mesmo tempo. O que na verdade ocorreu é que eles vieram de ancestrais em comum. Então, o macaco não virou o homem, mas um ancestral em comum virou tanto o macaco quanto o homem, beleza? Então, o homem não vem do macaco atual. Se fosse assim, os macacos virariam humanos, né? Isso não é uma verdade. Beleza, turma? Então é isso aí, a árvore filogenética. Lembrando que se tiver tido qualquer dúvida ao longo do vídeo, me mande por e-mail, no e-mail que está lá na telinha inicial. Então é isso, obrigada pela atenção, espero que tenha dado para aprender bastante. Até a próxima!